Rádio Juventude. Pelo empoderamento das vozes juvenis. O jovem negro morre a cada 25 minutos. Outra constituição. Extermínio programado da população negra. Que se aquiedaram do marginalzinho preto. A periferia precisa de voz. Palavra cruzada. Olá, ouvintes, eu sou Neumísia Silvestre, da Rádio Juventude, e começa agora o nosso Palavra Cruzada, que discute o Plano Juventude Viva, criado pelo governo federal, como forma de combate à violência que atinge jovens brasileiros de 15 a 29 anos. O programa de hoje é sobre os autos de resistência, uma medida criada na ditadura militar e que se transformou numa espécie de licença para matar. Hoje, diversas organizações, movimentos sociais e alguns partidos políticos pressionam a Câmara dos Deputados para que votem o projeto de lei 4471 pelo fim dos autos de resistência e que também estabelece procedimentos para a perícia e a investigação obrigatória das mortes e lesões cometidas por agentes do Estado. A Rádio Juventude acompanhou o ato em defesa da aprovação do PL 4471 pelo fim dos autos de resistência, que aconteceu nesta quinta-feira, dia 4 de dezembro, na Praça Roosevelt, em São Paulo. E lá conversamos com o deputado Paulo Teixeira, um dos autores do projeto de lei 4471. Quero dar uma boa tarde e uma boa noite já, estamos chegando à noite. E inicialmente dizer que esse frio não conseguiu quebrar a vontade de cada um que está aqui, né? Então eu quero dar uns parabéns para vocês que vieram trazer aqui a força, o apoio e o engajamento para a aprovação desse projeto de lei 4471. Quero cumprimentar e parabenizar todas as entidades que organizaram esse ato aqui nessa tarde fria de quinta-feira. Em primeiro lugar, dizer que esse projeto de lei 4471 não é da minha autoria. Eu propus, junto com outros deputados, o deputado Miro Teixeira, o deputado Fábio Tradi, o deputado Protógenes Queiroz, por sugestão das entidades de direitos humanos, Conectas, Movimento Nacional de Direitos Humanos, uma série de entidades, as defensorias públicas, a JD, eles propuseram e nós então fomos signatários desse projeto de lei, o NEB, o Núcleo de Estudos da Violência, várias entidades propuseram e nós então fomos signatários desse projeto. Por que nós somos signatários desse projeto? Em primeiro lugar, nós queremos outra convivência na sociedade brasileira. Nós temos uma missão na sociedade brasileira, um trabalho civilizatório, que é uma convivência baseada numa cultura de paz, de resolução de conflitos por meio pacífico e não meios violentos de resolução de conflito. Morrem 60 mil pessoas por ano no Brasil. Isso é mais do que muitas guerras que nos afligem na humanidade, mas esse é um fato da nossa sociedade. E evidentemente nós temos que fazer cada dia mais para diminuir a violência na sociedade brasileira, temos que agir forte e urgentemente para diminuir a violência. 2 projetos de lei estão sendo discutidos nessa semana. O 4471, que o presidente Henrique Eduardo Alves se comprometeu a colocar em votação no dia 10 de dezembro, o Frei Davi estava lá. E o segundo projeto de lei é o que quer revogar o Estatuto do Desarmamento, quer flexibilizar o Estatuto do Desarmamento, quer permitir com que as pessoas tenham mais facilmente armas, em maior quantidade, que tenham maior quantidade de munição e que retire todo o avanço que o Estatuto do Desarmamento representou e naqueles lugares que ele foi implementado,
ele diminuiu o número de homicídios no Brasil. Então esses dois projetos de lei, nós temos que tentar aprovar no dia 10 e o outro evitar que seja aprovado. Por isso, eu inicio, antes de falar no mérito, convidando todos vocês que puderem ir para Brasília no dia 10 e fazer um agito para evitar a aprovação do estatuto, da flexibilização do Estatuto do Desarmamento e fazer um ajuste para aprovar o PL 4471, que é a investigação dos autos de residência. E quem não puder ir para Brasília, pode fazer um agito pela rede. Pega os twitters, os endereços de Twitter de todos os deputados líderes. Então a pessoa pode fazer uma agitação pelo Twitter ou pelo Facebook dos líderes da Câmara Federal, e também o 4471 e o Estatuto do Desarmamento, essa revogação do Estatuto do Desarmamento, eles estão sendo consultados no site da Câmara. Vocês podem votar também e dar a opinião de vocês sobre esse processo. Sobre o 4471, o que nós queremos cada dia mais? Ter uma segurança pública no Brasil de melhor qualidade. A segurança pública tem que dar segurança ao cidadão. Tem que dar segurança e desarticular o crime antes que ele aconteça. Melhorar a capacidade de investigação das polícias. Melhorar a capacidade de treinamento das polícias. Melhorar e aparelhar as nossas polícias. E um dos aspectos da má formação da polícia brasileira e da necessidade de qualificação da polícia brasileira é que a letalidade policial é muito alta no Brasil. Vocês viram agora nos Estados Unidos, um jovem morreu vítima de violência policial que tinha uma arma de brinquedo. Esse país parou. E o Obama teve que lançar um pacote, inclusive de treinamento dos policiais, inclusive prevendo que o policial utilize uma câmera no uniforme para filmar a abordagem que ele faz para garantir maior segurança aos cidadãos. E aqui no Brasil, nós temos 5 mortes por dia de pessoas que são vitimadas pela abordagem policial. São 2.000 mortes por ano. O que aconteceu em Gaza agora, acontece no Brasil todo ano, de pessoas que são vitimadas pela abordagem policial. É o policial que chega, aborda o jovem e mata o jovem sem que ele tenha esboçado qualquer reação. Muitas vezes essa morte se dá pelas costas e depois do jovem ser morto, esse policial registra dizendo que houve resistência e, para basear sua defesa, diz para a imprensa que aquele jovem estava envolvido com crime. É uma história comum no Brasil. E as famílias brasileiras perdendo seus jovens, uma mãe como a dona Terezinha tendo que viver o sofrimento de perder o seu filho vitimado pela polícia e depois ter que limpar a honra do seu filho, porque ainda perdeu, além de perder a vida, ele é acusado de ter envolvimento com crime por uma televisão, por um rádio que esse mau policial fez. O que nós pretendemos aqui? Nós pretendemos dizer o seguinte: a abordagem policial vai ser investigada. Ela tem que ser menos letal possível. Se houver letalidade, tem que ser investigada. Porque se houve resistência, se alguém tentar matar o policial, houve resistência e ele vai registrar como resistência. E se não houver resistência, ele vai ter que responder por homicídio. Então o que nós estamos aqui é dizendo o seguinte: o cidadão tem que respeitar o policial e o policial tem que respeitar o cidadão. A abordagem tem que ser menos fatal como tem hoje no Brasil. Nós temos que buscar com que todas as abordagens não sejam do jeito que elas são, e nós temos que dizer o seguinte: o policial ou o mau policial que matar um cidadão
vai haver uma investigação independente, com a presença do Ministério Público, com a presença da Defensoria Pública, e nós dizemos que ele não pode mexer na cena do crime, não pode prestar, entre aspas, socorro, que é o momento que acontecem as execuções. Muitas vezes eles colocam a vítima num carro policial, levam para o hospital e no percurso há o crime, se pratica o crime, e nós estamos obrigando que haja uma investigação e, além da investigação, a perícia seja documentada. Basicamente, o que nós pretendemos é dar um recado. É dizer o seguinte: a atividade será investigada. Para quê? Para parar. Aqui em São Paulo, o Grela baixou uma ordem dizendo: não mexam na cena do crime. Com isso, só com essa ordem, diminuiu em 40% a letalidade policial em São Paulo. E essa letalidade, ela acontece com jovens pobres e jovens negros. E é por isso que nós estamos querendo dar um recado, dizer o seguinte: havendo letalidade, será investigada. Não é? Não quer dizer que o policial que for sofrer algum tipo de ataque de alguém não possa responder. Nós não somos ingênuos também, mas nós não queremos mais que os autos de resistência escudem a violência policial e permitam que os maus policiais ameacem a nossa juventude. Aquela senhora que foi arrastada num carro no Rio de Janeiro, Cláudia, aquele policial que estava dirigindo a viatura policial tinha registrado já na sua vida profissional 62 autos de resistência. Então, virou uma licença para matar. E é por isso que a gente quer investigar. É isso que a gente quer fazer. Houve um estudo mostrando o seguinte: de 12 mil autos de resistência, 60% não havia vestígio de pólvora na mão da vítima. E os tiros eram na nuca. Então, configurava mera execução. E é isso que nós estamos querendo aprovar no Congresso Nacional, e queremos pedir a vocês que possam ajudar a mobilização para que a votação ocorra no dia 10 e também evitar a revogação do Estatuto do Desarmamento. E por último, nós queremos também fazer um grande debate nacional de construção de uma segurança pública cidadã. Nós queremos mudar a lei de drogas para uma lei que não crie esse nível de criminalização do usuário e que esvazie o crime organizado que se formou em torno do tráfico de drogas. Nós queremos uma coisa muito mais parecida com o que o Mujica fez do que nós temos aqui, que os Estados Unidos têm, e que o próprio Estados Unidos está mudando, mas que levou muitos jovens para a cadeia. Nós queremos mudar a lei de drogas no Brasil também, que ela é parte da criminalização da nossa juventude no Brasil. E é por isso que a esperança está aqui. Tem tanta gente aqui nova, que eu não conheço, de pessoas que vieram aqui comprometidas com um país com um novo tipo de convivência civilizatória, baseada na cultura da paz. E é por isso que nós pedimos o engajamento de vocês para aprovarmos na quarta-feira o PL 4471, que nós estamos querendo investigar os chamados autos de resistência. A luta, todos e a vitória. Muito obrigado. Palavra cruzada. O plano Juventude Viva é um plano fundamental, tendo em vista que ele busca trabalhar naqueles segmentos da juventude mais vulnerável à violência, né, e alterar esse estado de violência para garantir que a nossa juventude possa se desenvolver com todos os seus horizontes, né? Falta muito e
na agenda da juventude, na minha opinião, nós temos que trabalhar o tema da polícia, da reestruturação da polícia brasileira. Ao mesmo tempo, nós temos que trabalhar o tema da violência policial, né? Nós temos que trabalhar também o tema da política de drogas. Nós temos que mudar a política de drogas, porque principalmente o consumo da cannabis é criminalizado no Brasil, e isso é parte do tema da violência, né? E precisamos mudar toda uma cultura, que é a cultura que resolve conflitos por meios violentos, né? A cultura que a pessoa aprende na televisão, aprende no videogame, né? E aprende na sociedade, né? Nós temos que ir na direção da continuidade do desarmamento. Por isso nós precisamos evitar a revogação do Estatuto de Desarmamento, que estão tentando na Câmara Federal, e aprovar o 4471, que é a investigação dos autos de resistência, né? Por isso eu acho que essa conexão, né, do nosso projeto de lei com o programa Juventude Viva é uma conexão muito importante, tendo em vista que hoje nós perdemos por dia 5 jovens no Brasil vítimas de violência policial, 2.000 por ano. É todas as pessoas que morreram em Gaza, naquele conflito com Israel, né? Nós perdemos no Brasil por ano. E é por isso que nós precisamos continuar com esse programa da Juventude Viva, mas também, de um lado, parar a violência policial, e de outro lado também evitar todos os fenômenos que levam a que nós percamos jovens no Brasil, como a gente perde hoje. A expectativa de vida hoje no Brasil só não é maior por conta da violência contra a nossa juventude, e nós precisamos reverter esse dado. E um desses fatores, o racismo. O Brasil hoje tem uma situação de racismo muito acentuada, que faz com que nós, por diversas razões, por diversos motivos, nós criemos uma situação de exclusão do jovem negro e de violência contra o jovem negro. E nós temos que urgentemente reverter. Palavra cruzada. Ouça o que vou dizer. Axé pros meus irmãos. De favela. De favela. Quando você for convidado pra subir no ato da Fundação Casa de Jorge Amado, pra ver do alto a fila de soldados quase todos pretos, dando porrada na nuca de malandros pretos, de ladrões mulatos e outros quase brancos, tratados como pretos, só pra mostrar aos outros quase pretos, que são quase todos pretos, mas quase brancos, pobres como pretos. Como é que pretos, pobres e mulatos, quase pretos de tão pobres são tratados? Pode acreditar, quem é compreende. Então. E não importa se olhos do mundo inteiro possam estar por um momento voltados para o lado onde os escravos eram castigados, e hoje o batuque com a pureza de meninos uniformizados, escola secundária em dia de parada, e a grandeza épica do povo em formação nos atrai, nos estimula. Não importa nada, nem o verso do soldado, nem a mente do fantástico, nem o tipo de Poseidon. Ninguém é cidadão. Morou, mano. Se você for ver a festa do pelão, e se você não for,
em pânico, mal dissimulado, diante de qualquer, mas qualquer mesmo, qualquer plano de educação que pareça fácil e rápido, que vai representar uma ameaça de democratização do ensino de primeiro grau. E se esse mesmo deputado defender a adoção da pena capital, o venerável cardeal de Sete, tanto espírito no certo de nenhum marginal. Minha pergunta é um sinal, um velho sinal, vermelho habitual. Notar o homem mijando na esquina da rua, sob o saco brilhante de lixo do Leblon. E quando ouvir o silêncio sorridente de São Paulo diante da chacina, sempre os presos indefesos, mais presos são quase todos pretos, ou quase pretos, ou quase brancos, quase pretos de tão pobres. E pobres, sem foda, pode acreditar. E todos sabem como se tratam os pretos. E quando você for dar uma volta no Caribe, e quando for trepar sem camisinha, representar a sua participação inteligente no bloqueio a Cuba, Estamos de volta com o programa Palavra Cruzada, que hoje discute a importância da aprovação do projeto de lei 4471, que propõe o fim dos autos de resistência. Eu converso agora com André Augusto Salvador, que é presidente da Associação Juízes para a Democracia. André, bem-vindo à Rádio Juventude. Eu queria que você começasse com uma breve apresentação do que é a Associação Juízes para a Democracia. Bem, a Associação Juízes para a Democracia é uma associação formada por juízes de direito de todo o Brasil há mais de 20 anos. Ela tem por finalidade a efetivação dos direitos humanos previstos na nossa Constituição e nos tratados internacionais dos quais o Brasil subscreveu, e a democratização do judiciário. São duas bandeiras que nós enxergamos como bandeiras que dependem uma da outra, na medida em que vemos a democratização do Poder Judiciário como um dos pressupostos, um dos muitos pressupostos para a efetivação dos direitos humanos. Qual é a participação de vocês no projeto de lei 4471? Bem, nessa nossa demanda, nessa nossa bandeira de efetivação dos direitos humanos, está a luta para que a política de segurança pública do Brasil seja feita conforme se espera no Estado democrático de direito. O que é isso? Significa que a política de segurança pública tem que ser feita de acordo com a lei. Quando eu digo lei, estou dizendo todas as normas infralegais, né? Código Penal, Código de Processo Penal, mas também a Constituição e os tratados internacionais subscritos pelo Brasil, ou seja, de acordo com as normas jurídicas, de forma mais ampla. O que vemos hoje no Brasil é, em nome da segurança pública, uma verdadeira pena de morte. A nossa Constituição proíbe expressamente a pena de morte, porque no Brasil a pena de morte é proibida, por força constitucional. Só que, saindo do mundo das normas e entrando no mundo dos fatos, essa pena de morte existe. E essa pena de morte existe seletivamente
para uma determinada categoria da nossa população. Quem são? Os negros, pobres, moradores de regiões periféricas, e isso é muito claro nos números, é muito claro até mesmo, saindo um pouco da pena de morte, entrando em outra questão que é o encarceramento em massa. Visite em qualquer penitenciário do país, que se verá que a punição penal no nosso Brasil, a punição de direito penal no nosso país, é uma punição que tem cor. Então, o fim dos autos de resistência se insere nisso, e se insere na luta por uma política de segurança pública que siga os ditames do Estado de Direito e que se encerre essa pena de morte que existe no mundo dos fatos no nosso país. Uma vez que esse projeto ele seja aprovado, o que muda? Olha, a questão maior é a seguinte: esses autos de resistência que estão previstos na sistemática do nosso Código de Processo Penal tem banalizado as justificativas para mortes decorrentes de supostas resistências. Então é um verdadeiro álibi contra utilizado por alguns maus policiais. Então, o fim dos autos de resistência significa eliminar um álibi, colocar um obstáculo, portanto, aos maus policiais que têm banalizado, que têm, no mundo dos fatos, tornado o nosso país um país de pena de morte. E isso em números concretos, né? Reais. Quando a gente pensa, por exemplo, em quantidade de homicídios nos Estados Unidos e no Brasil. Você pode falar um pouco sobre isso? Os Estados Unidos muitas vezes é utilizado como exemplo pelos grupos mais conservadores do Brasil como um paradigma de segurança pública. Dizem, olha, lá a polícia é rigorosa, olha, lá a polícia prende, não tem pena. Então, se compararmos a polícia norte-americana, que é uma polícia que sim, tem problemas de violência, né, e violência racial, mas se compararmos com a polícia do nosso país, veremos que nessa comparação a polícia é uma polícia pacífica, até mesmo, né? Então, portanto, eu não estou nem comparando, quando a gente lançou a nota, nem comparamos com polícia de outros países, como por exemplo a polícia inglesa, que é uma polícia que sabidamente não é violenta. Comparamos inclusive com a polícia que nem deveria servir de exemplo, né? Mas essa comparação serve justamente para explicitar o quanto a nossa polícia mata. Na tua opinião, André, o que você acha que pode ser feito? Assim, é uma educação que precisa acontecer na formação desse policial? São condições do próprio Estado? O que precisa ser feito? Olha, em primeiro lugar, eu acho... Olha, é muita coisa a ser feita, Desde a educação do policial, desde repensar a questão da militarização da polícia, né? Fazer uma polícia que saiba conversar com o cidadão, que faça o diálogo com a comunidade, né? Que atue de acordo com especificidades de determinados lugares das grandes cidades, ou das pequenas cidades, ou do campo. Então é isso. Também temos que pensar até mesmo nesse discurso que alguns meios de comunicação empresariais fazem, no sentido de pânico, né? do país da aspas impunidade, né? Sendo certo que temos a terceira maior população carcerária do mundo. Então, portanto, em alguns programas, quando se noticia algum crime violento, sempre se fala, puxa, é a culpa porque a polícia não pode fazer nada, né? Como não pode fazer nada se temos a terceira maior população carcerária do mundo, né? Então a questão é muito complexa. De fato, é necessário que se coloque em primeiro plano para o Estado brasileiro e também para os, aspas, formadores de opinião, essa cultura de direitos humanos. E quando você fala de impunidade, ela está diretamente relacionada a essa prática autoritária mesmo, né? Que está relacionada com o período da ditadura. Sem dúvida nenhuma. O que nós vemos na nossa polícia, e aliás, se aprofundarmos na questão, não é só a nossa polícia, né? Diversos órgãos do Estado. É uma relação de continuidade. Não se interrompeu, não houve uma ruptura do período ditatorial. Não há ruptura. A polícia, de modo geral, além de outros órgãos do Estado brasileiro, atua como se estivesse na ditadura. Agora, lá na ditadura havia uma sensibilidade
em alguns casos, porque ele atingia mais a classe média, né? Na questão do preço político, etc. Hoje não, né? Hoje é basicamente em relação aos pobres. Fica até mais difícil de combatermos, na medida em que não causa comoção nenhuma. E você acha que essa comoção ela se dá de que forma? É preciso pautar, né? Pautar a questão da violência, a questão da segurança pública, sob um outro aspecto, que não é o aspecto da mídia, por assim dizer, hegemônica. Né? Pautar pela necessidade de respeito aos direitos humanos, pela necessidade de se ouvir as comunidades carentes, de se tentar conhecer aqueles focos supostamente mais violentos das grandes cidades, saber o que está acontecendo, né? Colocar mais Estado, mais serviço público para esses locais. Agora, quando a gente pensa que o próprio Estado, esse mesmo Estado que cria planos e condições de inclusão, de combate, é o mesmo Estado que mata. Na tua opinião, o fator polícia é o que mais mata o jovem negro de periferia hoje? Ou ele também faz parte de uma série de... É um conjunto de ações, né, de situações? Lógico, há o abandono, né, em determinadas áreas do nosso país, e não são poucas essas áreas. Né? Nessas áreas não há, de modo geral, o Estado, e quando o Estado aparece é para isso, é para fazer a violência, para fazer a arbitrariedade. De fato, nenhum plano terá valia efetiva, nenhum plano terá efetividade, por assim dizer, se não houver colaboração da polícia. Porque na medida em que a população da periferia, como eu já ouvi muitas pessoas que moram em regiões violentas dizerem que não consideram a polícia uma aliada sua, mas sim uma inimiga sua, ou seja, consideram o Estado um inimigo seu, fica difícil de falar em efetividade de qualquer plano, de qualquer política pública de direitos humanos, de inclusão dessa parcela da população historicamente excluída. Infelizmente, existe uma transição que não acabou, né? Uma transição que deveria ter acabado em 1988, que foi quando nós tivemos uma Constituição democrática, mas que não acabou até hoje. Do ponto de vista político, as elites políticas não mudaram radicalmente, né? Foram incluídas novas elites, né? Fruto da democracia, talvez desde a chegada do Fernando Henrique ao poder e continuou com o Lula e a Dilma, houve a inclusão de novas elites políticas, mas não houve a exclusão de velhas elites políticas que continuam no poder. Temos também que adaptar as nossas instituições à Constituição. E quando eu falei para você, olha, não é só a polícia que não está adaptada, o meu próprio judiciário não está adaptado, né? Então é essa transição que eu falei que parece não terminar mais. Como ir pro trabalho sem levar um tiro, voltar pra casa sem levar um tiro. Se às 3 da matina tem alguém que frita e é capaz de tudo pra manter sua brisa. Os saraus tiveram que invadir os botecos, pois biblioteca não era lugar de poesia. Biblioteca tinha que ter silêncio e uma gente que se acha assim muito sabida. Há preconceito com o nordestino, há preconceito com o homem negro, há preconceito com o analfabeto, mas não há preconceito se um dos 3 for rico, pai. A ditadura segue, meu amigo Milton, a repressão segue, meu amigo Chico. Me chamam crioulo, o meu berço é o rap, mas não existe fronteira pra minha poesia, pai. Afasta de mim a biqueira, pai. Afasta de mim as biate, pai. Afasta de mim a cocaine, pai. Pois na quebrada escorre sangue, pai. Pai. Afasta de mim a biqueira, pai. Afasta de mim as biate, pai. Afasta de mim a cocaine, pai. Pois na quebrada escorre sangue. Quanto de
de ouvir o rap, o hip hop da rapaziada. Um dia vi uma parada assim no YouTube e disse, fiz pariu, parece um cálice, aquela cantiga antiga minha ali do Gil. Era como se um camarada me dissesse, bem-vindo ao clube Chicão, bem-vindo ao clube, valeu Criolo doido, levou jovem artista. Palmas pro refrão, do rapper paulista, afasta de mim a biqueira, afasta de mim as biate, pai, afasta de mim a coqueira, pois na quebrada escorre sangue, pai, afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice, pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. O Palavra Cruzada conversou também com o Alexandre Siconello, que é assessor de direitos humanos da Anistia Internacional e recentemente lançou a campanha Jovem Negro Vivo no Brasil. O Alexandre conta pra gente quais são essas ações da campanha e como você pode fazer parte dela. Rádio Juventude, pelo empoderamento das vozes juvenis. Jovem negro morre a cada 25 minutos. Somos todos contra os possíveis. Extermínio programado da população negra. Que se aquedaram do marginalzinho preto. A periferia precisa de voz. Palavra Cruzada. Olá, ouvintes, eu sou Neumísia Silvestre, da Rádio Juventude, e começa agora o nosso Palavra Cruzada, que discute o Plano Juventude Viva, criado pelo governo federal, como forma de combate à violência que atinge jovens brasileiros de 15 a 29 anos. O programa de hoje é sobre os autos de resistência, uma medida criada na ditadura militar e que se transformou numa espécie de licença para matar. Hoje, diversas organizações, movimentos sociais e alguns partidos políticos pressionam a Câmara dos Deputados para que votem o projeto de lei 4471 pelo fim dos autos de resistência e que também estabelece procedimentos para a perícia e a investigação obrigatória das mortes e lesões cometidas por agentes do Estado. A Rádio Juventude acompanhou o ato em defesa da aprovação do PL 4471 pelo fim dos autos de resistência, que aconteceu nesta quinta-feira, dia 4 de dezembro, na Praça Roosevelt, em São Paulo. E lá conversamos com o deputado Paulo Teixeira, um dos autores do projeto de lei 4471. Palavra Cruzada. Quero dar uma boa tarde e uma boa noite, já estamos chegando à noite. E inicialmente dizer que esse frio não conseguiu quebrar a vontade de cada um que está aqui. Então quero dar uns parabéns para vocês que vieram trazer aqui a força, o apoio e o engajamento para a aprovação desse projeto de lei 4471. Quero cumprimentar e parabenizar todas as entidades que organizaram esse ato aqui nessa tarde fria de quinta-feira. Em primeiro lugar, dizer que esse projeto de lei 4471 não é da minha autoria. Eu propus, junto com outros deputados, o deputado Miro Teixeira, o deputado Fábio Trade, o deputado Protógenes Queiroz, por sugestão das entidades de direitos humanos, Conectas, Movimento Nacional de Direitos Humanos, uma série de entidades, as defensorias públicas, a JD, eles propuseram e nós então fomos signatários desse projeto de lei, o NEB, o Núcleo de Estudos da Violência, várias entidades propuseram e nós então fomos signatários desse projeto. Por que nós somos signatários desse projeto? Em primeiro lugar, nós queremos outra convivência na sociedade brasileira. Nós temos uma missão na sociedade brasileira, um trabalho civilizatório, que é uma convivência baseada numa cultura de paz.
de resolução de conflitos por meio pacífico e não meios violentos de resolução de conflito. Morrem 60 mil pessoas por ano no Brasil. Isso é mais do que muitas guerras que nos afligem na humanidade, mas esse é um fato da nossa sociedade. E evidentemente nós temos que fazer cada dia mais para diminuir a violência na sociedade brasileira, temos que agir forte e urgentemente para diminuir a violência. 2 projetos de lei estão sendo discutidos nessa semana. O 4471, que o presidente Henrique Eduardo Alves se comprometeu a colocar em votação no dia 10 de dezembro, o Frei Davi estava lá. E o segundo projeto de lei é o que quer revogar o Estatuto do Desarmamento, quer flexibilizar o Estatuto do Desarmamento, quer permitir com que as pessoas tenham mais facilmente armas, em maior quantidade, que tenham maior quantidade de munição e que retire todo o avanço que o Estatuto do Desarmamento representou, e naqueles lugares que ele foi implementado, ele diminuiu o número de homicídios no Brasil. Então esses dois projetos de lei, nós temos que tentar aprovar no dia 10 e o outro evitar que seja aprovado. Por isso, eu inicio, antes de falar no mérito, convidando todos vocês que puderem ir para Brasília no dia 10 e fazer um agito para evitar a aprovação do estatuto, da flexibilização do Estatuto do Desarmamento, e fazer um ajuste para aprovar o PL 4471, que é a investigação dos autos de residência. E quem não puder ir para Brasília, pode fazer um agito pela rede. Pega os twitters, os endereços de Twitter de todos os deputados líderes. Então a pessoa pode fazer uma agitação pelo Twitter ou pelo Facebook dos líderes da Câmara Federal, e também o 4471 e o Estatuto do Desarmamento, essa revogação do Estatuto do Desarmamento, eles estão sendo consultados no site da Câmara. Vocês podem votar também e dar a opinião de vocês sobre esse processo. Sobre o 4471, o que nós queremos cada dia mais? Ter uma segurança pública no Brasil de melhor qualidade. A segurança pública tem que dar segurança ao cidadão, tem que dar segurança e desarticular o crime antes que ele aconteça, melhorar a capacidade de investigação das polícias, melhorar a capacidade de treinamento das polícias, melhorar e aparelhar as nossas polícias. E um dos aspectos da má formação da polícia brasileira e da necessidade de qualificação da polícia brasileira é que a letalidade policial é muito alta no Brasil. Vocês viram agora nos Estados Unidos, um jovem morreu vítima de violência policial que tinha uma arma de brinquedo. Esse país parou. E o Obama teve que lançar um pacote, inclusive de treinamento dos policiais, inclusive prevendo que o policial utilize uma câmera no uniforme para filmar a abordagem que ele faz para garantir maior segurança aos cidadãos. E aqui no Brasil, nós temos 5 mortes por dia de pessoas que são vitimadas pela abordagem policial. São 2.000 mortes por ano. O que aconteceu em Gaza agora, acontece no Brasil todo ano, de pessoas que são vitimadas pela abordagem policial. É o policial que chega, aborda o jovem e mata o jovem sem que ele tenha esboçado qualquer reação. Muitas vezes essa morte se dá pelas costas e depois do jovem ser morto, esse policial registra dizendo que houve resistência e, para basear sua defesa, diz para a imprensa que aquele jovem estava envolvido com crime. É uma história comum no Brasil. E as famílias brasileiras perdendo seus jovens, uma mãe como a dona Terezinha tendo que viver o sofrimento
de perder o seu filho vitimado pela polícia e depois ter que limpar a honra do seu filho, porque ainda perdeu, além de perder a vida, ele é acusado de ter envolvimento com crime por uma televisão, por um rádio que esse mau policial fez. O que nós pretendemos aqui? Nós pretendemos dizer o seguinte: a abordagem policial vai ser investigada. Ela tem que ser menos letal possível. Se houver letalidade, tem que ser investigada. Porque se houve resistência, se alguém tentar matar o policial, houve resistência e ele vai registrar como resistência. E se não houver resistência, ele vai ter que responder por homicídio. Então o que nós estamos aqui é dizendo o seguinte: o cidadão tem que respeitar o policial e o policial tem que respeitar o cidadão. A abordagem tem que ser menos fatal como tem hoje no Brasil. Nós temos que buscar com que todas as abordagens não sejam do jeito que elas são, e nós temos que dizer o seguinte: o policial ou o mau policial que matar um cidadão, vai haver uma investigação independente, com a presença do Ministério Público, com a presença da Defensoria Pública, e nós dizemos que ele não pode mexer na cena do crime, não pode prestar, entre aspas, socorro, que é o momento que acontecem as execuções. Muitas vezes eles colocam a vítima num carro policial, levam para o hospital e no percurso há o crime, se pratica o crime, e nós estamos obrigando que haja uma investigação e, além da investigação, a perícia seja documentada. Basicamente, o que nós pretendemos é dar um recado. É dizer o seguinte: a atividade será investigada. Para quê? Para parar. Aqui em São Paulo, o Grela baixou uma ordem dizendo: não mexam na cena do crime. Com isso, só com essa ordem, diminuiu em 40% a letalidade policial em São Paulo. E essa letalidade, ela acontece com jovens pobres e jovens negros. E é por isso que nós estamos querendo dar um recado, dizer o seguinte: havendo letalidade, será investigada. Não é? Não quer dizer que o policial que for sofrer algum tipo de ataque de alguém não possa responder. Nós não somos ingênuos também, mas nós não queremos mais que os autos de resistência escudem a violência policial e permitam que os maus policiais ameacem a nossa juventude. Aquela senhora que foi arrastada num carro no Rio de Janeiro, Cláudia, aquele policial que estava dirigindo a viatura policial tinha registrado já na sua vida profissional 62 autos de resistência. Então, virou uma licença para matar. E é por isso que a gente quer investigar. É isso que a gente quer fazer. Houve um estudo mostrando o seguinte: de 12.000 autos de resistência, 60% não havia vestígio de pólvora na mão da vítima. E os tiros eram na nuca. Então, configurava mera execução. E é isso que nós estamos querendo aprovar no Congresso Nacional, e queremos pedir a vocês que possam ajudar a mobilização para que a votação ocorra no dia 10 e também evitar a revogação do Estatuto do Desarmamento. E por último, nós queremos também fazer um grande debate nacional de construção de uma segurança pública cidadã. Nós queremos mudar a lei de drogas para uma lei que não crie esse nível de criminalização do usuário e que esvazie o crime organizado que se formou em torno do tráfico de drogas. Nós queremos uma coisa muito mais parecida com o que o Mujica fez, do que nós temos aqui, que os Estados Unidos têm, e que o próprio Estados Unidos está mudando, mas que levou muitos jovens para a cadeia. Nós queremos mudar a lei de drogas no Brasil também, que ela é
parte da criminalização da nossa juventude no Brasil. E é por isso que a esperança está aqui. Tem tanta gente aqui nova, que eu não conheço, de pessoas que vieram aqui comprometidas com um país com um novo tipo de convivência civilizatória, baseada na cultura da paz. E é por isso que nós pedimos o engajamento de vocês para aprovarmos na quarta-feira o Áudio Não toca na cara da maldade, feito minha vida com mole da verdade. Por não inverte o minha crueldade, minha música com o abatimento da cidade. Não toca na cara da maldade, feito minha vida com mole da verdade. Por não inverte o minha crueldade, minha música. Ajoelhado ele pede pelo amor, amor e ódio quando eu não vira traidor. Tem joelhos que ele pede por favor, amor virade quando eu não vira traidor. Ajoelhado ele pede pelo amor, amor virade quando eu não vira traidor. Hoje o perdão é presente do vencedor. Não toca na hora da maldade, vendo minha vida com mole da verdade. Quando a inverte humilha a crueldade, minha música. Não toca na cara da maldade, vendo minha vida com mole da verdade. Quando a inverte humilha a crueldade, minha música. Ajoelhado ele pede pelo amor, de joelhos que ele pede por favor. Ajoelhado ele pede pelo amor. Mas o perdão é virtude do vencedor. Não toca na cara da maldade, vendo minha vida com mole da verdade. Por não inverte humilha a crueldade, minha música com o abatimento da cidade. Não toca na cara da maldade, vendo minha vida com mole da verdade. Ele é crueldade, Muito bem, o programa Palavra Cruzada fica por aqui.